que Jesus merece. Amém. O Senhor é santo e poderoso. Paz, irmãos. Amém. Tudo bem? Amém. Graças a Deus. E sigam firmes sempre com esse bem. Né? Amém. Isso aí para nós é bem e faz muito bem. Porque Jesus Cristo é que opera, Jesus Cristo é que Está nos bem? liberta. A palavra nos ensina, irmãos, que desde a criação do mundo, nós fomos criados por Deus, sustentados por Deus e continuamos sendo. Então nós temos que ter sempre agradecimento, agradecer a Ele por tudo aquilo que nós recebemos, porque é Ele que nos dá, Ele que cuida e Ele que sustenta, Ele nos livra de todo o mal que vem para nós. Ele está sempre nos livrando. Muitas vezes a gente se livra de uma cilada, seja lá de qual for que aconteça na nossa vida, que está para acontecer, vai acontecer, Ele está sempre presente e não deixa acontecer aquilo ali. Amém. Só que a gente tem que estar sempre presente na vida, na nossa vida, sempre na vida dele, no reino de Jesus Cristo. Porque é Ele nos criou e Ele nos protege, nos dá, Ele nos deu tudo que foi sustento. Então nós não temos por que reclamar. Porque se não fosse o pecado, nós não precisávamos de serviço para trabalhar. Mas aí a nossa vida não ia ter graça. Nós vivemos no mundo sem trabalhar, sem fazer nada. Então entrou o pecado, nós tivemos que entrar no caminho também da nossa vida, de trabalhar, de progredir, de prosperar, de sustentar a nossa família, nós sustentar com o que é nosso. Que muitas vezes a gente compra uma coisinha que é mais, compra outra coisinha que é mais, compra outra que é mais. Aí vem o quê? A ambição, cresce o olho. Muitas vezes a gente não se contenta. Por exemplo, tu tem um carrinho, tu olha, diz eu quero outro. E aquilo ali vai crescendo nos olhos da gente. Eu tenho uma casa, tem casa para morar, mas eu quero outra. Então é assim que a nossa vida é. E tem gente que vem muitas vezes na igreja, e eu vou lá buscar uma bênção para mim. Eu às vezes fico observando muitas coisas, assim, não aqui, que eu não vejo. Vejo a presença de vocês aqui buscando Cristo, o abençoador. Porque é o que nós precisamos, buscar Cristo, o abençoador. Porque Ele está aqui primeiro que nós. No momento que nós entrar aqui, Ele já está aqui. Então nós temos que buscar Ele, e é o nosso alvo. Que as outras coisas vêm. Então é assim que nós temos que viver a nossa vida. Pois é, não é muitas vezes como a gente vai dizer assim, eu vou lá na igreja. A pessoa às vezes tem uma casa, boa de morar. Eu vou lá, eu quero outra casa. Tem um carro bom, vou lá buscar outro carro. Então ela está buscando, o que ela está buscando? Só as bênçãos, gente. E Deus está ficando de lado. Então ela não vem buscar o principal de tudo, que é o que tem que estar na nossa vida. É o que tem que estar na nossa vida, dentro do nosso coração, fazendo morada. Porque o nosso corpo vive aí, ó. Mas o corpo também, ó. Porque o corpo também tem uma coisa. O nosso corpo não pode ser sacrificado por nada. Muita gente faz muita coisa no corpo. Mas o corpo não pode ser sacrificado por nada. Porque o nosso corpo, muitas vezes a gente diz, o meu coração que é o templo do Espírito Santo. Mas onde é que o coração habita? O coração habita no corpo. Então o corpo também é a morada. Então a gente não pode fazer coisas erradas, por exemplo, muitas vezes de pegar o corpo, fazer uma coisa, fazer outra, e botar fazendo. Porque o nosso corpo, o coração está dentro do nosso corpo, no peito. E se diz que o coração é o templo do Espírito Santo, então onde é que ele habita? Amém. Nós temos que entender as coisas, muitas vezes, certas coisas, que a pessoa diz, não, eu posso fazer do meu corpo o que eu quero. Vou me prostituir, eu vou para baile, eu vou para cá, eu vou para lá, eu bebo, eu fumo. Porque o meu corpo, o Espírito habita no meu coração, mas e onde é que está o coração? Pensa bem, onde é que está o coração? O coração está dentro do corpo, gente. Então o nosso corpo é a morada, é o templo. Porque senão se não tem corpo, não tem coração. Como é que vai viver? Então é assim, ó, nós temos que ser assim, ó. Muitas vezes não podemos ir, muitas vezes atrás de certas conversas. Amém. Nós não podemos ir. Nós que estamos buscando a Cristo e sendo cristão, se conseguiremos cristão, não podemos ir atrás de certas coisas. Tem muito exemplo errado aí. E isso aí vai nos corrompendo devagarzinho, Deixa entrar uma coisinha hoje, amanhã deixa entrar outra coisinha, depois deixa entrar outra coisinha, aí a gente vai, ó, ficando corrompido.
e vai se desviando. Sim, meu Deus. Hoje eu não preciso ir, eu vou fazer o quê? Então, o que nós temos fazendo na nossa vida? Sendo cristão ou não sendo cristão? Jesus diz, siga-me. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Amém, Jesus. Glória a Deus. E ele falava certas coisas para aqueles que queriam seguir ele. Então nós temos que seguir ele, ou então não seguir, porque ele não aceita dois senhores. Ele já diz na palavra dele, pega na mão dele, eu pego na mão, que é o dinheiro. Nos diz que é dinheiro. Eu não gosto de falar muito em dinheiro, porque a pessoa muitas vezes diz assim, então eu não posso ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente amaldiçoa o dinheiro porque acha que é. Mas o dinheiro não é maldição. Desde a vez que venha bem, né? Da parte de Jesus Cristo. Então a gente tem que entender muitas vezes as palavras de Cristo, do que ele nos deixou. Então vamos, gente, vamos ver aqui como é que nós vamos... Uma coisa que eu estava meditando hoje de tarde, estava vendo assim, já que nós estamos entrando numa semana, numa reta que chama Páscoa, vamos procurar meditar ali na palavra aonde Jesus Cristo foi entregue. Vamos ver se nós conseguimos entrar ali para nós entender. Porque Jesus sofreu por nossa causa. Ele derramou o sangue dele por nós. E não reclamou. Vamos ver aqui onde é que eu vou. Na Páscoa. Vamos entrar aqui em... Aí é Lucas. Em Lucas 22. Capítulo 22. Vamos passar a partir do versículo aqui. Vamos pegar aqui uns entendimentos aqui pela passada de 39. Porque a gente pensando bem, olhando bem assim as escrituras, revisando bem Jesus, teve um sofrimento muito grande por nossa causa. Gente, ele não devia nada para ninguém. Aquele que dizia assim, ó, que Jesus teve um pecado, ou teve uma palavra, uma blasfêmia, ele que diga. Esse dia eu vi um homem está falando, falando nas redes sociais aí que Jesus pecou. Eu até hoje não descobri. Jesus foi o único que não pecou. Viveu em santidade, morreu por nós e não pecou. Não reclamou, não fez nada. E ainda nos deu a salvação. Então nós falamos aqui. 39. E saindo Jesus aqui, nós vamos entender uma parte assim, ó. Quando Jesus foi, esse negócio assim, ó. Quando nós temos que orar. Temos que orar. Muitas vezes a gente fala, que entre no seu quarto e ore. Mas isso aí, a oração você pode fazer em qualquer lugar, né? Aqui nós falamos aqui, e saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orem, para que vocês não caiam em tentação. Isto que nós temos que orar, temos que entender, a oração. Vamos prestar atenção no que Jesus nos fala. Ore. Dependente da situação, ore. Dobra teu joelho e ora, mas pede com fé. Amém. Pede com fé, gente. E creia naquela palavra, porque Jesus está escutando. Sim, meu Deus. Neste momento aqui nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos intercedendo. E Ele está aqui e Ele está escutando a tua palavra. Todo pedido que tu está fazendo de bênçãos, eu sempre digo assim, no momento que você levantar as mãos ao céu e pedir as bênçãos, Ele está te enchendo as mãos de bênçãos. Porque Ele não nega. Então você recebe. As bênçãos que você recebe, não deixa ela escapar. Deixa ela entrar no coração de você e não deixa ela escapar. Ore, busque. Porque Jesus atende todas as orações da gente. Então Jesus disse para ele, Jesus lhe disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus tinha ido orar e mandou eles ficarem de vigia no pé do monte. Escutando, orando também por eles. E por ele também, intercedendo. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelho orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Amém. Que não se fizesse a vontade dele. Então você, quando ora, você diz assim, meu Pai, que não seja feita a minha vontade, porque a nossa vontade sabe que é pecaminosa. Oh, meu Deus, é verdade, Jesus. A nossa vontade é pecaminosa.
vezes, gente, essas palavras vêm, gente. A gente traz aqui, eu trago as palavras aqui para vocês, ó. Vocês escutam. Mas eu também tenho que escutar e tenho que deixar ela descer. E eu, quando eu oro, eu deixo. Eu recebo com amor. Porque é Jesus que está falando. É Ele que está nos ensinando. Existe melhor professor que esse aí? Não existe. Nunca existiu e não vai existir. Então vamos obedecer aquilo que Ele fala para nós, que está ali, ó. Os mandamentos de Cristo. E eu gosto muito dessa passada aqui, gente. Eu vou ver se eu consigo chegar até o fim. Não sei se eu vou conseguir. Porque essa passada aqui é muito forte. Então ele falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Já daqui já iniciou o sangue dele caindo sobre a terra, por causa nossa. O suor dele já suava como sangue. Então, levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo. Pediu para orar. A primeira vez estava dormindo. Voltou de novo na outra oração que ele foi fazer, voltou de novo, encontrou de novo como? Dormindo de novo. Então o que ele estava fazendo? Dormindo. Muitas vezes a gente está fraco na oração. Nós temos fraco na oração, temos fraco na fé e depois ficamos culpando que Deus não atende. Que Deus não atende. E Ele está sempre ali pronto. Está sempre pronto ali para nós atender e nos socorrer. Então, ele disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caiam em tentação. Amém, Jesus. Amém. Nós temos que orar, gente. Você quer se livrar da tentação do inimigo? Sim, meu Deus. Vamos orar. Porque muitas vezes, se você não ora, a brecha fica a brechinha. Você está cercado com os anjos do Senhor. Porque Ele cerca, Ele não nega isso aí. Ele disse que os anjos dele vai cuidar, todos nós que temos na presença dele. Mas você deixar uma brechinha muitas vezes para não orar porque, por um motivo de alguma coisa qualquer, aquela brechinha ali o inimigo vai meter uma flecha. E aí vai te atacar e vai te meter qualquer problema na tua saúde. E se ele meter um probleminha na tua saúde, para entrar ela foi fácil, mas para sair depois é difícil. Sim. É muito difícil, gente, porque a gente tem que lutar. Tem que lutar e tem que pedir socorro. Porque senão não sai. E mesmo assim tem que lutar muito. Vocês prestem atenção. Olha que na palavra o Senhor fala, Ele nos ensina. Depois muitas vezes diz assim: eu não ouvi falar isso aí. Sim, meu Deus. Mas está aqui, ó. Busque. Primeiro busque. Para se livrar das tentações do inimigo. Porque eu sempre digo, aonde Deus está, o inimigo não ataca. Porque Deus é luz, Jesus é luz. E a luz reflete. Amém, Jesus. Então estejam firmes, buscando. Glória a Deus. Eu falo para vocês porque eu recebi bênçãos, eu recebi muitas bênçãos boas. Não sou melhor que vocês, eu quero deixar para vocês assim, ó. Eu não sou melhor que vocês. Por dizer, o irmão disse que recebeu bênção disso, recebeu daquilo. Eu recebi. E não sou melhor que vocês, sou a mesma coisa. Amém. Só que a hora que eu vou meditar na palavra, eu me entrego para o Espírito Santo ali, para Deus ali. Peço, o que eu tenho que pedir, eu peço. Para Ele me abençoar. E me entrego. Não tenho que vir me atrapalhar, porque eu não atendo coisa nenhuma que venha ao meu redor. Estou orando, eu estou orando. Estou buscando, eu estou buscando. Estou conversando com Deus, eu estou conversando com Deus. Não tem que vir me atrapalhar. E nós temos que ser assim. Se nós não for, não adianta. Amém, Jesus. Se você vai estar orando, vai tocar o telefone e você vai deixar a Bíblia e vai pegar o telefone, o que você está fazendo? Você está cortando a tua ligação com Deus. Oh, meu Deus. Cortou a ligação com Deus. É a mesma coisa que você tem uma prestação na loja. Você não paga um mês. O que faz? Já vem a cartinha para você aqui, está devendo. Cortou? E as orações de Deus é a mesma coisa. A oração que você está fazendo é a mesma coisa. Eu sempre digo assim, orar em casa não é bem assim. Que a pessoa diz, eu não vou na igreja porque eu oro em casa. Estou orando em casa. Está orando corretamente? Então a pessoa tem que prestar atenção. Preste atenção, cuide. Cuide com as tuas orações e cuide
com o teu pé onde tu pisa, muitas vezes. Então nos diz aqui, por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caiam em tentação. Agora vamos ver aqui, gente, no 47, quando Jesus foi preso. Aqui vem uma traição muito grande, que todo mundo sabe dessa passada aqui, ó. Todos os 12 discípulos que viviam com Jesus, viviam com ele. Tinha um que só pensava o mal, eu acho que pelas histórias pensava só o mal. Porque na última hora foi o que traiu, mas Jesus estava sabendo de tudo. Ele sabia de tudo. Porque para ele não tem nada que se esconda, né? Então ele disse, enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, viu, Jesus já até sabia de tudo. Porque na hora que Judas chegou, não precisou nem falar nada para ele. Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Com um beijo você trai o Filho do Homem? Porque Jesus estava sabendo já de toda a situação. Porque quando ele sentou na mesa para servir a ceia, ele disse, um de vocês vai me trair. Um de vocês. Só que Jesus tinha uma coisa, ele não acusava direto, assim, ó, você vai me trair. Não, um de vocês vai me trair. Que deixa tudo ali. Portanto foi Judas. E ele foi assim, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram, Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo, deixem, basta. Mesmo assim Jesus não queria que usasse espada. Que aqui na minha não fala nada, mas que foi Pedro que cortou a orelha desse servo. E Jesus pegou e recuperou de novo. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitões do templo e anciões que vieram prendê-lo, vocês vieram com espada e porrete, como para prender um salteador. Todos os dias estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender? Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. A hora que se fechou, quando Jesus se entregou, as trevas chegaram. Então, porque diz que prenderam Jesus, prenderam, ele se entregou. Para mim é assim, eu não digo que prenderam, ele se entregou. Ele tinha que se entregar para cumprir essa escritura. Maltrataram, ele tinha que se entregar. Então, no momento que ele saiu dali, já saíram com ele acorrentado, esbofeteando, pisando, cuspindo, até chegar aquele ponto onde ele tinha que chegar lá naquele salão, para apresentar para o rei. Então ali tinha uma coisa, quando prenderam ele, acorrentaram ele naquela, não me lembro o nome daquela coisa ali, botaram assim na mão dele presa, e chicotearam ele, bastante. Chicotearam com chicote cada chicoteada, ele levou 39 chicoteadas com cada dente de coisa assim, ó, que cada dada que dava nele, ele arrancava um pedaço de carne. Cada que dava, arrancava um pedaço de carne e sangue saltava. Quer dizer que Jesus Cristo aguentou tudo isso aí por nós. Que muitas vezes eu digo assim, a pessoa diz assim, eu sofro por Jesus, eu morro por Jesus. Mas mesmo assim falando isso aí, eu não sei se chegar na hora, eu digo, se chegar na hora, se ela vai enfrentar aquilo que ela está falando. Eu digo isso aí, gente.
Eu não fico fora disso aí também, eu não digo para vocês que eu sou melhor. Eu não digo para vocês, eu digo muitas vezes, eu amo Jesus Cristo. Eu enfrento Jesus Cristo. Eu morro por Jesus Cristo. Mas eu não sei se chegar na hora eu vou fazer isso aí. Porque a gente pensando bem o que ele passou não foi brinquedo, gente. Porque além de chegar aquele cinturão e ali dizer, quando chegou ali viu que ele já estava completamente já todo assim pisado. Tire esse homem daí, por favor, não, vocês vão matar ele, não é para matar. Além de tirar ele dali, eles que pegaram ele no colo com carinho, não, pegaram ele das mãos e arrastaram por dentro do salão ali, arrastando o sangue arrastado do Senhor. Levaram e sentaram ele num degrau daquela sala ali, pegaram uma coroa de espinho, fizeram aquela coroa de espinho e botaram na cabeça dele, e ainda deram uma batida. O sangue sempre escorrendo. É triste. Esse homem aguentou, gente. É um homem que veio no mundo para nos curar, nos salvar e nos dar tudo que é bom, gente. Prosperidade e uma vida em abundância. Sem sofrimento, sem nada. Porque ele levou o sofrimento. Ele levou todos os sofrimentos. Muitas vezes o sofrimento que nós temos na nossa vida é nós que procuramos. É nós que procuramos aí. Porque se nós revisar bem as escrituras e ver bem as escrituras, ele já levou, ele pagou aquele preço ali, e não foi pouco. Foi alto, foi muito alto, gente. Então, vamos crer na palavra do Senhor, vamos acreditar na palavra do Senhor. Quando ele pegou, saiu com aquela cruz pelo caminho, que botaram aquela cruz para ele carregar, como, às vezes me vem aquela palavra assim, que o carpinteiro, ele era carpinteiro, trabalhava com a madeira, e ele próprio fez a própria cruz. Botaram ele a carregar aquela cruz ali. Ele ia pelo caminho com aquela cruz nas costas e olhando para o povo. Aquele povo fazia desdenhando dele, blasfemando dele. E ele olhando para o povo e perdoando os pecados de cada um. No momento em que ele caiu, que ele não teve, aquela cruz que não teve mais, que ele não pôde mais, que o centurião chamou o Sirineu. Ajuda ele aqui. O homem daqui dizia assim, não, é tu mesmo. Se tu não ajudar, tu vai entrar no mesmo problema, no mesmo processo dele. Aí ele pegou e ajudou Jesus até o Monte Calvário. Aí onde entregou a cruz ali, ele deixou a cruz e ali foi crucificado. Que é o nosso caminho que nós temos que fazer, eu sempre digo. Jesus Cristo é a nossa salvação? É. Então nós temos que seguir em direção à cruz. É o nosso ponto certo. Não podemos se desviar. Porque ali está a marca dele. Ali está a marca. Ele deixou ali assinado para nós ali tudo. A cruz do Calvário. Então diz aqui, gente, no outro, mais adiante aqui. Onde é que nós paremos? Senhor, devemos atacar com espada? Um deles golpeou. Tá, aqui já passei. Deixe, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo: vocês vieram com espada e porrete, como para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender? Está, porém, a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Jesus Cristo falando. Então agora nós viemos aqui, gente, para essa outra passada aqui, gente. Estando prendendo, então prendendo Jesus, levaram-no, introduziram na casa do sumo sacerdote, aqui ó, quando ele entrou, quando levaram ele do jardim, introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram junto, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro achava que eles não iam conhecer ele. Então pegou e se assentou na volta do fogo. Entre eles, uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Disse a empregada: esse também estava com ele. Pedro
se retirou e disse que não, que nem conhecia. E, portanto, era discípulo de Jesus, andava com Jesus. E disse que nem conhecia. Aí pegou. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. De novo. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Todas as vezes que falavam para Pedro, Pedro negava. Mas só que isso aqui é uma coisa que é assim, gente. Foi Jesus que falou para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes. E o que Jesus falou estava acontecendo. Mas Pedro insistiu: homem, não sei de que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Como Jesus tinha dito para ele: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele já tinha esquecido. Então Jesus falou para ele, antes do galo cantar: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente, porque se arrependeu daquilo que ele tinha dito. Porque Jesus estava sabendo. Pedro muitas vezes dizia para Jesus: Senhor, Senhor, se o Senhor for preso, eu vou com o Senhor. Ele dizia isso aí, mas uma coisa que ele dizia, mas não confirmava. Senhor, se o Senhor morrer, eu morro com o Senhor. É a mesma coisa que muitas vezes nós falamos. A palavra que nós falamos: Senhor, eu te amo. Se tiver que morrer para o Senhor, eu morro. E isso aí é uma coisa muito forte. Essa palavra é uma coisa muito forte. A gente nunca pode dizer uma coisa que ele não vai fazer. Amém. Nunca pode. Eu sempre digo assim, ó: se a pessoa não vai sustentar aquilo que ela está dizendo, então que não diga. Então que não diga. Porque a pessoa é muito daquela de manhã diz uma coisa e de tarde diz outra. Ou faz uma coisa e de tarde faz outra. E para Jesus a gente não pode fazer isso aí. Para Jesus, o que tu falar, tu tem que confirmar. O que tu falou agora, tu tem que confirmar até o final da tua vida. Senhor, eu te amo. Tem que confirmar. Eu morro por ti, morre por ele, então vai confirmar até o fim. Que aí ele se agrada de ti, ele vai se agradar de ti. Embora ele esteja sabendo. Porque Pedro dizia para ele que: Senhor, eu morro por Senhor, eu vou preso com o Senhor. E na hora da pressão, o que ele falou? Não te conheço. Então nós temos também esse mesmo caminho. Então nós temos que tomar cuidado. Porque posso falar, por exemplo, para um de vocês assim, ó: eu amo de vocês. Eu amo vocês todos que estão aqui. Mas para vocês é uma coisa, para Jesus é outra. Amém. Para Jesus é outra. Se eu estou falando uma coisa aqui, ele já está sabendo o que o meu coração está falando. Porque a gente falar da boca para fora é uma coisa, agora falar do coração é outra coisa. Amém. É assim que nós temos que viver a nossa vida, é assim que nós temos que viver a nossa vida. Para poder ter uma certeza daquilo que... Agora aqui, ó, vamos seguir esse processo aqui até o 23 aqui, para nós terminar aqui, para depois nós continuar outra parte em outro dia. Os guardas zombam de Jesus. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, colocando uma venda sobre os olhos dele. Diziam: profetiza, quem foi que bateu em você? Já pensou uma coisa dessa, gente, para Jesus Cristo? A gente chegar e fazer uma coisa dessa assim, ó, botar a venda nos olhos dele e bater nele e dizer para ele: profetiza quem te bateu. Se ele está sabendo quem é que está batendo nele. Se ele está sabendo, não precisa ninguém falar, ninguém mostrar, porque ele sabe. Por isso que nós temos que prestar atenção na palavra dele, entender a palavra dele e buscar ele verdadeiramente. Porque se você falar uma coisa e está pensando outra, ele está sabendo. Ó. Não, ele está falando com a boca uma coisa, mas o coração dele está sendo outro. Amém. Então nós não podemos estar mentindo.
Não podemos estar dizendo uma coisa e temos que estar pensando outra. Ou estar pensando uma coisa e fazendo outra. Vamos lá, eu sempre digo para vocês assim, irmãos, vamos mudar nosso sistema de vida. Vamos mudar. Deixar as coisas perversas para um lado e viver o caminho santo. Amém. Viver o caminho santo. Porque tem uma coisa assim que nós falamos na recompensa, na nossa recompensa. Mas nós temos que seguir daqui na nossa caminhada daqui. Para nós chegar lá. Porque não adianta você dizer assim, não, eu vou deixar minha recompensa para o dia que eu morrer eu pego. Se você deixar para lá, você não vai pegar em nada. Não pega em nada. Porque você tem, a tua caminhada aqui já é a caminhada que tu tem para seguir. O caminho. Para chegar lá no fim. E pegar e levantar a tua coroa. Levantar a tua coroa da vida lá, da salvação. Porque se Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida, ele está lá. Ele não pode sair. E está escrito. Porque ali fala ali, ó. Está escrito. O nome de cada um que busca ele lá, está escrito no livro da vida ali, ó. Então, por que nós vamos abandonar? Não podemos fazer isso aí. Busquemos ele a todo momento, busquemos ele a toda hora. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês agora, não ia contar, mas vou contar uma coisa para vocês agora. Eu não posso deixar coisas minhas escapar, porque eu tenho que contar. Amém. Contar porque Deus se agrada muito disso aí, e cada vez que eu conto uma coisa para vocês, as bênçãos vêm. Vem e eu me alegro muito. Olha, eu me alegro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Fui lá buscar meus exames hoje de manhã para mim, que eu fiz. Cheguei lá, na hora de pegar os exames, não, o senhor espera um pouquinho aí, que seus exames deu um problema. Sabe, fiquei triste sentado no banco ali, não, fiquei ali. Esse pensamento que Deus me protege, Ele está comigo, Ele me guarda. Tive que fazer outro exame hoje para ver qual é o problema que aconteceu. Não sei o que, está aqui uma coisa, está com o braço aqui. Eu vou ficar ansiado? Eu vou ficar triste? Se eu estou doente, eu estou alegre. Se eu estou triste, eu estou alegre. Se eu estou alegre, eu estou alegre. Tem que estar sempre glorificando o nome do Senhor. Toda hora. Eu sempre digo uma coisa para vocês. O dia que eu cair, vocês não se entristeçam por mim. Não se entristeçam. Se alegrem. Porque se eu ir, eu vou ir alegre. Eu sempre digo, eu vou ir alegre. E vou ir. Tenho certeza dessa, absolutamente. Amém. Glória a Deus. Vou alegre, não quero que ninguém se entristeça por causa minha. Glória a Deus. Porque não adianta, gente, se eu partir daqui vocês ficarem tristes, porque vocês vão ter que seguir a vida de vocês. Amém. Não se entristeçam. Amém. Fiquem alegres. Porque o dia que eu partir, vocês vão dizer assim, ó, o irmão foi com Jesus Cristo. Jesus levantou ele. Glória a Deus. Amém. Jesus. Vou me encontrar com ele lá agora. Quando eu ir, eu vou me encontrar com ele lá. Aleluia. Oh, maravilha. Cheio de luz, cheio de brilho. Glória. Jesus Cristo ao meu lado ali. Muitas das vezes a gente fala as coisas, eu sempre falo umas coisas, agora eu tenho que falar, gente, assim, dizer para vocês assim, ó. Eu não quero ser maior que vocês, não quero ser. Não quero ser. Que eu sou aquilo que eu sou. Mas na presença do Senhor Jesus Cristo eu quero me humilhar porque eu posso. Porque no momento que eu me humilhar, Ele vai crescer. E se Ele crescer, eu também cresço junto com Ele. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa parte que nós temos que fazer. Não adianta eu querer ficar exaltado na frente, na presença de Deus, porque aí eu vou cair. Aí eu vou cair. Então eu tenho que me humilhar. Porque Davi se humilhava. Davi botava a cara no pó. Chorava. E ele era rei, ele não precisava fazer isso aí. Ele era rei. Mas fazia. Agora eu sou um servo. Por que eu não faço isso aí? Não tenho que fazer isso aí? Eu tenho que fazer também. Me humilho. Eu busco. A gente tem que orar. Às vezes um irmão vem e pede uma oração. Vamos orar. Eu tenho que interceder. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se tiver que botar a cara no chão, eu vou botar. Porque muitas vezes a gente tem que fazer assim. Ó, a oração tem que ser forte. Tem que ser poderosa. Porque ela tem que quebrar o mal. Porque eu sempre digo, aquele que ora, aquele que busca, o mal não pode ficar de pé. Ele tem que cair por terra. Amém. Ele tem que cair por terra. Porque ele não tem de ficar como cobra se sacudindo. Ele tem que cair. Só que nós temos que ser fortes, nós temos que ser firmes. E para isso aí não é preciso você sair pulando, saltando e dando murro na parede, dando murro aqui, dando murro ali, eu sou forte. Não precisa, gente. A humilhação você tem que se humilhar.
Você tem que orar. Você tem que Amém. buscar. Glória a Deus. Você tem que ter a santidade com Cristo. Tem que ter a santidade com Ele. Porque Ele deixou isso aí para nós aí, todos os mandamentos. Buscai-me e se encaixareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então você tem que buscar de coração. Tem que buscar. E eu não acredito que a oração não vai operar. Eu não acredito. Então busque. Se afirme com o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Deus, Ele é Pai e Ele é poderoso. Ele é Criador do céu e da terra. Ele que manda e Ele faz e Ele desfaz. E é Ele que é o dono. Busquemos. Busquemos a todo momento. Não precisa ficar com vergonha. Aí eu muitas vezes vejo as pessoas tímidas. Parece que estão assim, ó. Muitas vezes não querem contar um testemunho. Eu sei que tem testemunho para contar. E não contam. Estão tímidos. Fechada. Mas a pessoa não pode ficar assim, ó. Porque Jesus disse que os tímidos não herdarão o reino do céu. Amém. Então a gente tem que abrir a boca. Nós temos boca para falar, nós temos língua para falar. Muitas vezes a gente fala para as pessoas certas coisas. Tem coragem, a pessoa fala uma coisa, a gente já larga a resposta. E quando é para Deus a gente não fala? Para Deus é que a gente tem que conversar com o irmão, conversar com carinho, conversar com amor, procurar buscar aquilo que a gente quer. Se está pegando, assim, ó, orando por uma pessoa, está buscando, intercedendo por uma pessoa, fala o nome da pessoa. Que Ele vai operando, Ele vai curando, Ele vai libertando, e você vai sentindo aquela suavidade. Vai subindo, vai. Ele recebe a oração, é como um incenso que eles queimavam antigamente, ele recebia aquelas orações dos sacerdotes. E com nós é a mesma coisa. Então seja assim, seja fiel, Amém. seja justo. Seja fiel e seja justo, gente. Amém. Glória a Porque é Deus. o que Ele nos pede, Ele não nos pede mais nada que só, Ele não pede para nós nada. Então busque a presença dEle. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse povo que está também escutando atrás da internet, Senhor, que receba a oração, receba essa palavra, Senhor, e deixa entrar no coração deles, para abençoar, para curar, para libertar a cada um deles que estão ouvindo a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, Glória a Deus. abençoa, abençoa. Vamos, irmãos, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece.